Shalom, povo do Senhor. Pastor Marcelo Sintra aqui para mais um de nossos vídeos, né? E um vídeo esclarecedor, como sempre. Antes, eu peço para você que vai assistir esse vídeo, se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações quando chegar outro vídeo, porque nós teremos muitos vídeos, né, no nosso canal. Estamos melhorando. Hoje eu tenho um assunto interessantíssimo. Eu quero tratar com vocês. Não só se inscreva, como indique o nosso canal para outras pessoas, para nós termos um bom número e podemos também transmitir com mais engajamento ao vivo, quando eu quiser fazer minhas lives também pelo YouTube. Hoje eu vou falar sobre um assunto interessante. As pessoas têm me perguntado, né? Eu até falei numa live sobre este assunto, mas as pessoas têm me perguntado e esses dias fui indagado por algumas pessoas que vieram de lá da cidade e eles não sabiam do que tinha acontecido. Então eu decidi contar tudo. Então, nesse vídeo eu vou contar por que o pastor Marcelo Sintra foi impedido de pregar no campo de Indaiatuba, da Assembleia de Deus Indaiatuba, conhecida como a Igreja com Identidade, né? Eu tive sempre a abertura naquele campo ali para pregar o Evangelho há quase 20 anos, né? Faz quase 20 anos ali que eu prego o Evangelho naquela cidade e preguei muitas igrejas, muitas congregações. Estive na sede já do campo, tinha um bom relacionamento com todos os obreiros, com a liderança, né? Por algumas vezes estive com o presidente, com o atual vice-presidente. Então sempre estive lá, quase 20 anos eu acredito. E pregando em todas aquelas congregações, tendo contato com a maioria dos pastores. E no início de 2023, antes de nascer o projeto da família Rema, né, que Deus já tinha falado conosco, eu tinha ali bastante convites, parece-me que 4 ou 5 convites para o início do ano, ali na cidade de Indaiatuba, no campo da Assembleia de Deus, Ministério Indaiatuba. E um dia eu estava aqui em Sorocaba, eu lembro-me que estava lá na sede do Belém, em uma reunião de obreiros. Recebi um telefonema, não pude atender, estava dentro da igreja. Era uma mensagem de um amigo meu, pastor Laércio, com quem eu tinha um compromisso para o próximo mês, que era o mês de fevereiro. Isso era o finalzinho de janeiro. E ele me dizia que eu ligasse para ele, que ele tinha algo para falar comigo. Eu liguei e ele me comunicou que tinha havido a reunião de obreiros lá e que depois houve uma reunião com os dirigentes. E na reunião, um dos dirigentes levantou algo contra a minha pessoa, que fez o vice-presidente, que é o administrador do campo, tomar a decisão que eu não poderia mais pregar lá nas igrejas, não poderia mais pregar no campo. E eu perguntei o que tinha acontecido. Ele disse: olha, o pastor da congregação, eles chamam lá de setor, né, Morada do Sol 5, pastor Docídio, na ocasião, com quem eu tinha pregado no ano anterior, acho que 2 vezes, e uma vez num congresso, numa manhã missionária, outra vez num congresso à noite, onde Jesus batizou, salvou, curou e batizou com o Espírito Santo. Foram cultos maravilhosos. No último culto, terminamos abraçados, eu com ele lá, pulando, nos alegramos na presença do Senhor. E foi esse pastor que, segundo eu fui informado, disse que eu tinha feito uma pregação lá no campo, uma pregação em que tinha defendido, né, contra as normas dos costumes do campo, que os homens podiam usar barba, e
colocaram até brinco, né, dizendo que eu tinha falado sobre brinco. Então, diante disso, o vice-presidente, pastor Nilton Lima, decidiu que eu não deveria mais ser convidado para pregar em nenhuma das congregações, porque eu estava levando doutrinas estranhas, doutrinas do campo da Assembleia de Deus de Sorocaba, que é uma igreja liberal, para uma igreja conservadora. O que foi uma mentira, na realidade, né? Eu sou um homem bíblico e não me curvo diante de doutrinas não bíblicas, mas sempre respeitei costumes locais de determinadas denominações. E era um estudo bíblico. O que aconteceu foi o seguinte: era um estudo bíblico, e no estudo bíblico surgiu a questão, e na pregação eu disse que biblicamente não há nenhuma passagem bíblica que proíba um homem usar barba. E disse-lhes que, pelo contrário, quem conhece a história bíblica percebe que os personagens bíblicos, desde os patriarcas aos profetas, aos sacerdotes, aos apóstolos, eles usavam barba. E eu disse, provavelmente, com toda certeza, Jesus também usava barba, e assim o é. Falei do costume judaico até o dia de hoje, que algumas vezes que fui a Israel, percebo que, inclusive, há da parte dos judeus ortodoxos uma discriminação com quem não usa barba. Expliquei aquele texto de José, que teve que se barbear para ir se apresentar a Faraó, que é usado pelos tradicionais para dizer que José teve que se barbear para falar com o homem, imagina para falar com Deus. Que é o contrário, né? José era judeu, né? era israelita e tinha barba. Para se apresentar diante do ímpio, o Faraó tirou a barba. Então é o contrário, José usava barba sendo israelita, costume do seu pai, de seus irmãos. Dizendo tudo isto, a minha resposta foi a seguinte: mas se você congrega em uma igreja que tem um costume, uma determinação de que homens não usem barba, você não deve usar para você não incorrer no pecado da desobediência. Eu falei claramente com 4 igrejas lá para ouvir e expliquei isso. Então, eu falei assim, mesmo que seja algo que não é bíblico, mas se é uma norma da igreja que você faz parte, você deve respeitá-la para não incorrer na desobediência. E foi respondido, muito bem respondido, né? E o culto por si só foi uma bênção, né? Estivemos juntos com o pastor, com os irmãos da liderança, depois até almoçamos juntos, foi uma bênção. Passado um ano depois, esse pastor nunca falou comigo, ele podia ter me ligado, ele tem meu telefone, pastor, o senhor falou alguma coisa que eu não gostei, nunca falou comigo, nunca. Um ano passou, mais de um ano, aí ele levou esse assunto a respeito da minha pessoa ao vice-presidente, que determinou a lei que eu não poderia mais pregar no campo. Então, nada podemos, a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, mas pela verdade. Eu estou dizendo a vocês a verdade. Foi isso que aconteceu. Podem procurar os pastores lá envolvidos de Dayatuba. Eu posso citar vários deles que são testemunhos, estiveram na reunião. E quando o pastor me falou, eu prontamente liguei para o vice-presidente, pastor Nilton Lima, por ter contato com ele, não vou dizer que tenho amizade, porque pessoas de cargos de destaque e pessoas ricas não têm muita amizade com qualquer uma pessoa, mas tínhamos um bom contato, conversamos muito. Algumas vezes nos encontramos em voos, né? Eu ia para o norte pregar, a conexão em Brasília, e algumas vezes voamos de Campinas conversando dentro do avião. Então resolvi ligar para ele para esclarecer, né? Esclarecer esta situação, mas ele foi super grosso comigo, não deu conversa para mim, disse que com ele a administração era dura e ele era curto e grosso, e quem pisou na bola com um pastor, pisou na bola com o campo todo. Disse, mas em que eu pisei na bola? Até perguntei, o senhor já ouviu algum mau testemunho meu nesses 20 anos que eu prego aí? Não ouvi, mas comigo é assim. Não teve conversa, né? Inclusive foi até conversar com o pastor que tinha me falado, né? Não teve conversa. Então, não tendo conversa, eu também não tive o que fazer.
A princípio me entristeci, mas depois lembrei-me que Deus disse que quando eu chegasse, já teria um sinal de que não caberia mais no sistema. Então, foi isso que aconteceu, porque as pessoas dizem, o pastor foi proibido de pregar em tal cidade, né? Aí surge aquelas especulações. Então, quando eu recebi aqui alguns irmãos em Indaiatuba, e eles me disseram que não sabiam porque eu tinha sido impedido de pregar lá, eu resolvi fazer um vídeo e deixar aí para todo mundo ver, porque foi que eu não preguei mais no campo de Indaiatuba, e agora também eu estou em outro projeto de igreja, agora é que não vai ter mais abertura, né? Só que Deus disse para mim, ó, fechou-se a porta de um ministério, mas a cidade é tua. Todo mundo sabe que as almas que eu já ganhei dentro da cidade de Indaiatuba, se for colocar numa igreja só, tem que ser uma igreja grande para caber. E a família Rema está chegando em Indaiatuba com a alegria do Senhor e com a direção do Espírito Santo. Proibido de pregar porque falei sobre barba. Isso não me atinge. Me atingia se eu tivesse sido proibido de pregar porque adulterei, porque roubei, porque menti, né? Porque me envolvi em corrupção. As pessoas que me acusam, procurem. As pessoas que me cortaram, procurem. Dá uma pesquisa no Google aí. Procura o pastor mesmo que me proibiu de pregar lá. Põe lá o nome dele, política, Operação Sanguessuga, alguma coisa assim, vocês vão encontrar. Pastor Marcelo continua limpo, servindo a Deus e pregando o Evangelho, tá bom? Esse é o meu esclarecimento. Eu já fiz uma live, mas eu estou fazendo aqui hoje, deixando um vídeo, porque sempre tem alguém que não sabe, né? Uma irmã disse para mim, pastor Marcelo, nós soubemos apenas que o senhor não podia mais pregar, mas não soubemos o que foi, ficamos até preocupados. Então, quando as pessoas não sabem o que foi, podem tirar conclusões, né? Diz que até aqui em Sorocaba alguém está dizendo, olha, foi queimado lá em Indaiatuba. A história foi essa. Nada podemos contra a verdade, mas pela verdade. Mas Indaiatuba não fechou a porta para o pastor Marcelo, não. Só a igreja da identidade familiar. Mas o Evangelho, a cidade, está aberta para nós ganharmos muitas almas. Amamos Indaiatuba. Indaiatuba tem história com o pastor Marcelo Sintra. E estamos chegando lá com a nossa igreja para a glória do nome do Senhor. Tá bom? Paz e prosperidade a todos. Não esqueçam de inscrever-se no canal e indicar esse vídeo e esse canal para outras pessoas. Deus abençoe.